Boa noite, boa noite. Muito obrigado pela sua presença aqui. Você que saiu da sua casa, está aqui juntinho com a gente. Muito obrigado mesmo. Sempre muito gostoso estar aqui junto com vocês. E também queria agradecer quem está assistindo a gente de casa também, quem está juntinho com a gente. Muito obrigado por você estar aqui participando, mesmo que online, desse tempo juntos. Hoje a gente está num culto especial, né? A gente está encerrando um ciclo aqui dessas mensagens sobre quem é o meu Deus. Você que está acompanhando juntinho com a gente, tá? Essa é a terceira parte, então você pode acessar no YouTube, ver a primeira parte, a segunda parte e poder participar junto com a gente dessa série tão gostosa que a gente está vivendo aqui, tá? Hoje especial também, a gente está numa mini vigília, uma micro vigília. A gente sempre termina o culto às 11, hoje a gente vai até a meia-noite, né, orando com louvor. Então, se você quiser permanecer após esse tempo, a gente vai ter a ceia também, bem gostoso aqui juntinho. Então, fica com a gente. Se você está assistindo online e fala, puxa, perdi a hora de ir para lá, vem correndo para cá, porque hoje a gente fica um tempinho a mais, tem estacionamento aqui, você vai estar bem tranquilo, tá bom? Vamos orar por esse tempo? Senhor Jesus, obrigado pela vida dos meus amigos aqui, Senhor, obrigado por aqueles que estão nos assistindo também, Senhor. Temos estudado aqui, compartilhado juntos sobre quem é o Senhor nas nossas vidas. Não temos, Senhor, a capacidade de dimensionar, ó Pai, quem és Tu, Senhor. Mas através da Sua palavra, ó Pai, podemos entender qual é o Teu agir sobre nossas vidas, ó Pai. Obrigado, Senhor, por cada um que serve nesse culto, cada um que nos ajuda, cada um que está ali orando, intercedendo pelas nossas vidas. E cuida de nós, ó Pai, que a Tua paz, que excede todo entendimento, venha sobre nossas vidas agora, no Teu santo, precioso e poderoso nome, Paizinho. Amém, amém e amém. Abre a sua Bíblia comigo. Vamos ler juntinho lá, Jeremias, capítulo 29, versículo 13. Se você está com a sua Bíblia, seu celular, abre ali juntinho com a gente, acompanha. Se você não trouxe, fique em paz. Acompanha ali no telão com a gente também, tá? Esse texto precioso, pequenininho, mas fala algo muito importante para a vida da gente, tá? Jeremias, capítulo 29, versículo 13. E ele vai falar assim: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo coração. Repete juntinho comigo. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Esse versículo para mim fala muito ao meu coração, não somente pela história dele que eu leio, mas ele fala sobre essa intenção do nosso coração em querer conhecer mais a Deus. Muitas vezes queremos que o nosso conhecimento aumente. Muitas vezes é o nosso ego falando que a gente precisa saber mais para mostrar para as pessoas o quanto a gente sabe. Mas esse texto aqui fala que a gente tem que procurar a Deus com o nosso coração, ou seja, com todo o nosso sentimento, com tudo aquilo que Deus tem nos dado, com todo o nosso fôlego de vida, não é verdade? Então, olha só, a gente falou sobre algumas características de Deus. Semana passada a gente estava conversando, né, sobre alguns atributos que Deus tem na nossa vida. A gente também entendeu que esses atributos são naturais de Deus, ou conhecidos como atributos incomunicáveis de Deus. E a gente viu a autoexistência, né? Deus não depende de ninguém para existir. A gente viu também sobre a eternidade. Deus sempre existiu, nunca houve um começo para Deus. A gente viu também a imutabilidade. Deus não muda. Ou seja, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo sempre. Então muitas vezes a pessoa fala assim, não, Deus muda. Deus pode mudar o caráter dele, Deus pode, não, Deus não muda. Quem muda é a gente, quando a gente se coloca na presença dele. E se algo não está mudando na sua vida, é porque você não está colocando diante dele. É porque a sua luta interna está maior do que aquilo que você tem para colocar diante de Deus. A gente também estava vendo a infinidade, ou seja, não há ilimitações para aquilo que Deus age e faz nas nossas vidas. E aí assim a gente terminou. Mas não terminamos aqui esses atributos naturais de Deus, porque isso são coisas excepcionalmente de Deus. Nós não somos assim como eu estou lendo aqui. Aí você fala assim, puxa, mas a Bíblia fala que somos feitos à imagem e semelhança de Deus.
Olha que interessante, já vamos chegar na parte onde somos semelhantes a Ele. Mas aqui ainda estamos nos atributos incomunicáveis, os atributos do qual Deus nos mostra e nos prova o quanto Ele é grandioso. Quer ver uma coisa interessante? Existe uma coisa que faz parte desse atributo de Deus, é a imensidade, ou seja, Deus está presente em todos os pontos do espaço. Abre sua Bíblia comigo, Isaías 40, 28, e olha só que texto tremendo. Isaías, capítulo 40, versículo 28, ali a gente vai ler. E olha como ele fala, ele começa com uma pergunta, tá? Será que você não sabe? E vem outra pergunta, nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto, sua sabedoria é insondável. Isso demonstra a imensidade de Deus na nossa vida. E olha só que interessante, será que a gente é eterno? Não. Você é o Criador de toda a terra? A gente pode ser muito criativo, a gente pode fazer coisas tremendas. O homem pode se desenvolver em tecnologia e criar coisas excepcionais. Mas você não é o Criador de toda a terra, nem eu, nem ninguém que está sentado aqui. Então isso torna Deus diferente da gente, mas torna Deus extremamente poderoso diante da gente. Outra questão sobre Deus muito importante, a onisciência. Deus sabe todas as coisas. Deus sabe o que você viu no teu celular antes de vir para cá. Deus sabe aquele cara que te fechou no trânsito e você ficou muito bravo. Deus sabe aquela pessoa do trabalho que você não gosta dela. Mas Deus também sabe aquilo que você ama. Deus sabe as intenções do teu coração. Quando falamos sobre onisciência, eu vou dizer para você também, nenhum de nós aqui somos oniscientes, não é verdade? Por mais que muitas vezes você tenha um grande conhecimento na área que você desenvolve, a onisciência não é um atributo nosso. Podemos conhecer várias coisas de vários assuntos, mas ainda assim somos extremamente limitados, não é verdade? Quer ver uma coisa interessante? Busca caminhar com alguém de uma área diferente da sua. Se você é o cara da humanas, vai trocar uma ideia com alguém de exatas. Você vai achar muito chato e vai ficar boiando na conversa. Mas às vezes você vai achar alguém que é tremendo nessas duas áreas. E aí você vai para um sítio onde não tem a luz, onde a energia elétrica não chegou, onde não tem água encanada. E vai passar um final de semana com alguém que mora num sítio. É uma vida maravilhosa. E você vê como essa pessoa vive bem e você vai se enrolar inteiro para acender um fogão a lenha, para fazer alguma coisa nesse sentido. Vai perceber que as galinhas vão dormir, você vai dormir também, porque não tem mais nada para fazer. Mas quando aquele galo começar a cantar 4 da manhã, você vai levantar. É muito diferente da nossa vida. Mas por quê? Porque não somos oniscientes. Não conhecemos todas as coisas. E quantas vezes a gente quer saber sobre o tempo, né? E a gente hoje tem aplicativos tremendos que dão até a hora e o minuto em que a chuva vai parar. E sempre dá errado. E a gente sempre confunde. E aí existem milhares e milhares de coisas na vida da gente, onde o homem tenta pesquisar e levantar dados e mostrar como aquilo vai ser. E nem sempre dá certo, não é verdade? Existe uma coisa que Deus faz que chama-se milagre. E isso vem para quebrar na nossa vida de vez, que não somos oniscientes. Porque muitas vezes, eu vou dizer para você, a única explicação para o milagre é, foi Deus quem fez, não é verdade? Não tem como a gente desenhar um milagre de Deus. Mais para frente eu vou pregar sobre a matemática de um milagre. É um sermão que eu gosto muito de pregar ele, é interessante isso. Mas hoje, a gente vai continuar aqui, ó, Salmo 139, de 1 a 6. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe quando me sento e quando me levanto. De longe percebe os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos Te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já conheces inteiramente. Senhor, Tu me cercas por trás e pela frente, põe a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Salmo 39, de 1 a 6,
vai definir essa onisciência. E vai falar que antes que a palavra chegue à minha língua, Deus já conhece. Então tem muita gente que fala assim, não, mas eu não falei, eu só pensei. Não é verdade? Eu não falei desejando o mal, mas eu pensei. Deus já conhece o teu coração. Deus sabe o teu ódio, a tua raiva. Mas olha só, existem muitas pessoas que desejam o bem através da oração. E não são as pessoas que pegam um microfone, saem falando o que estão orando, o que estão fazendo, mas são pessoas simplesmente que oram pela sua vida, pela minha vida e pela vida de muitas pessoas. Deus também conhece a intenção do coração dessa pessoa. Ou seja, você não consegue disfarçar diante de Deus. Mas olha que Deus tremendo a gente tem. Mateus 19, 26. Ele vai falar o que para a gente? Jesus olhou para eles e respondeu, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Isso define um atributo de Deus, do qual também nos separa dele de uma forma tremenda, que é a onipotência. E olha só que interessante, no meio do esporte, igual a maioria de nós vivemos, ou até buscamos, ou caminhamos, ou no nosso trabalho no dia a dia também, a gente percebe que algumas dificuldades vêm e a gente não tem controle, não é verdade? A gente percebe que acontecem coisas na nossa vida que a gente não tem ideia o que vai acontecer. Certa vez, um homem estava com um problema no seu carro. E ele parou numa oficina. E ali tinha um cara ali mexendo nos carros. E ele parou assim e colocou e falou, olha, meu carro não quer ligar, desligou ali no trânsito. Estou com um problema muito grande. E aquele mecânico abriu o capô e muito rápido começou a mexer no carro. E rapidamente detectou qual era o problema. E olha que legal, ele fez o carro funcionar. E ele olhou e falou assim, sabe, doutor, nosso trabalho é muito parecido. Ambos de nós trabalhamos com máquinas complexas e colocamos elas em funcionamento. O doutor deu um sorriso muito grande e falou assim, é extremamente parecido. Mas você faria o que você fez com o motor ligado? Um médico nos conserta com o motor ligado, não é verdade? Nosso coração não para que conserte. Ou seja, cada área é diferente uma da outra. Existe a sua complexidade e o seu grau de responsabilidade. Mas não temos a onisciência para lidar com todas as coisas ao mesmo tempo. Às vezes somos tremendamente conhecedores daquilo que fazemos, mas não conhecemos todas as coisas. Olha só, e esse talvez é uma dos atributos de Deus que eu mais gosto, né? Está em segundo lugar, perto do último que a gente vai ver aqui. Deus está presente em todos os lugares. Salmo 139, 7 até o 10. Acompanha comigo aqui, ó. Para onde eu poderia escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir os céus, lá estás. Se eu descer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, ali mesmo a tua mão direita me guiará e me sustentará. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor. Salmo 139 fala sobre um Deus que está em todos os lugares. Olha que interessante uma coisa que eu vou falar para vocês. O mal não está em todos os lugares ao mesmo tempo. Sabia disso? O mal não consegue fazer isso. Existem principados e potestades que fazem esse mover. Oi, linda, o que aconteceu? Ah, obrigado. Ui, pensei que tinha... Obrigado. Ela é uma benção. Quase infartei aqui agora, mas está tudo tranquilo. Achei que ela ia falar assim, nossa, aconteceu. Você está com um catoto no nariz saindo. Eu já ia limpar assim. Desculpa, tá? Trouxe água para mim. Deixa eu voltar, recapitular meu raciocínio. Desculpa aqui. A onipresença onde fala sobre essas coisas tremendas, que Deus pode estar em todos os lugares, e o mal não. O mal necessita de principados, de potestades, de anjos territoriais que brigam entre si. Eles brigam entre si. O mal não se dá bem um com o outro não, sabia disso? O mal pode se unir para fazer um mal maior, mas não consegue caminhar junto muito tempo. Quando a gente olha na palavra e vê histórias tremendas que mostram isso, o mal se alinhando,
ele sempre perde. Se você lê a palavra de Deus toda, alguém aqui já leu a Bíblia inteira? Alguém já teve esse privilégio maravilhoso? Leia de novo, e de novo, e de novo, e você vai sempre falar, nossa, essa parte eu não tinha conhecido ainda. Isso mostra que a gente não tem onisciência nem sobre a palavra de Deus, não é verdade? Mas olha que interessante, quando falamos sobre a onipresença dele, a gente para e percebe que Deus é suficiente para estar em todos os lugares. Mas pastor, e os anjos? Pastor, e os profetas? Têm as suas funções, mas não conseguem fazer o que Deus faz. As pessoas vão falar de uma forma generalizada que Deus está em todas as coisas. Eu não creio dessa forma, porque muitas vezes isso vai levar a gente a crer que Deus está em coisas imateriais, coisas inanimadas. E isso é muito perigoso, porque existem religiões que trabalham assim. E aí vão colocar que Deus está numa vaca, que Deus está num gato, como era no Egito, e assim a gente vê. E será que a onipresença de Deus é para limitar ele a isso? Será que a onipresença de Deus é para limitar ele a um pedaço de madeira? Ou será que a onipresença de Deus é para mostrar o quanto ele pode, e tudo aquilo que ele faz, e tudo aquilo que ele conhece, e justificar tudo aquilo que a gente falou antes aqui? Eu creio nessa segunda parte, que a onipresença de Deus vem quando a gente diz que ele está em tudo. Na realidade, eu creio que ele está em toda parte. Eu creio que o agir dele não tem limitação alguma. E a gente vai entender um atributo único de Deus, que é uma coisa tremenda nas nossas vidas. Efésios 4, de 5 a 6. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, sobre todos, por meio de todos e em todos. Esse é o versículo para você decorar e se perder no meio de todos que aparece aqui, não é verdade? Mas olha só, aqui está falando de um Deus único. Aqui está falando de um Deus suficiente. E talvez as pessoas falem que Deus é egoísta, onde ele diz que ele é somente ele. Não, na realidade, como o Criador de todas as coisas, a essência dele torna ele alguém único na nossa vida. Por mais que a gente olhe para um grande amigo ao nosso lado e fale assim, puxa vida, esse amigo é tremendo na minha vida. Foi Deus ele que pôs na sua vida. Ore por ele, abençoe a vida dele. Tem uma amizade tremenda, mas ele nunca vai tomar o lugar de Deus na sua vida. Por mais que você ganhe ou compre aquele seu carro maravilhoso e se divirta passeando com ele, se sinta feliz com ele, um dia ele vai estragar, a gasolina vai acabar, o pneu vai ficar careca, o motor vai dar problema. E aquilo não vai ser mais o Deus da sua vida. Todos nós temos essa tendência de escolhermos a fuga para aquilo que nos faz feliz. E eu falo para vocês, Deus não é a fuga, Deus é a resposta. Deus não é a fuga para a sua felicidade. Deus é a resposta para acalmar o teu coração. As tempestades da vida vão vir, as dificuldades vão bater à sua porta, mas a alegria também vai vir. A palavra fala que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Talvez você acorde bravo de manhã e fale assim, cadê a alegria que Deus falou? Talvez você precise de algumas noites para entender o quanto Deus é tremendo. Porque a alegria vai vir, pode ter certeza disso. A paz que excede todo entendimento, ela vem de Deus sobre nossa vida. Quando falamos que Deus é único, Ele é capaz de fazer algo tremendo. Ele é capaz de gerar unidade. Ele é capaz de juntar à volta dEle e mover à volta dEle algo muito maior do que só você e eu. Ele foi capaz de mover em torno dEle todo o universo. Olha só que interessante, você fala assim, Deus é o cara, pastor. Meu fã agora, sou fã dele. Tudo que eu souber de Deus agora eu vou trazer para a minha vida. Que bom, busque Deus. Porque o texto de Jeremias fala que se a gente buscar Ele de todo o coração, nós vamos achar. Mas aí você está falando de um Deus muito distante, né? É um Deus tão poderosíssimo que está parecendo maior do que aquele chefão de videogame do fim da fase, né? Que a gente tem que passar, que parece difícil da gente enfrentar. Na verdade, Deus é muito maior que isso. Mas Deus se aproxima da gente.
Existem atributos de Deus que são atributos morais, atributos comunicáveis, atributos onde estão relacionados à nossa imagem e semelhança dele. E olha que interessante, se você busca essa onipotência, essa onisciência, se você busca essa onipresença, desiste, você não vai conseguir. Mas se você olhar para aquilo que a gente vai conversar agora, e saber que isso vem de Deus, e que isso pertence a Deus, e é que é isso que Deus tem para a sua vida, você vai ver como é motivador caminhar com Deus. Quando a gente olha Isaías 6:3, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra inteira está cheia da sua glória. A terra inteira está cheia da sua glória, por quê? Porque santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Um dos atributos de Deus, morais, comunicáveis a nós, é a santidade. Deus é santo, isso implica em dizer que Ele é distinto das suas criaturas. Você é santo? Não tem como. Nós buscamos santidade. Santo é separado por Deus para um propósito. Existem homens que foram separados. E eu creio que Deus age isso na vida de todos nós. Deus tem um propósito em todas as nossas vidas. Então eu sou santo. Não, a partir do momento que você reconhece esse propósito de Deus e caminha, você começa a passar por um processo que chama santificação. É o processo de transformação. E aonde eu vou ser santo? Onde a palavra diz ser de santos porque eu sou santo? Talvez eu seja quando eu estiver diante da presença dEle. Quando eu chegar nos braços do Pai, e Ele vai olhar para mim e falar assim: e aí? Você que é o tal do Anderson? Falar: sou eu, Jesus. E Ele vai fazer uma pergunta: por que você está aqui? E o que você vai falar? Semana um diácono aqui da igreja tremendo fez isso. O que você vai falar quando você chegar diante de Deus? Eu achei tremenda a resposta dele. Ele disse assim: você me chamou, eu estou aqui. Fomos separados por Deus com um propósito. Quando buscamos os propósitos de Deus, estamos indo em caminho a um chamado de Deus na nossa vida. E é assim que Ele faz. Ele usa, Ele chama quem Ele quer, Ele move. E eu tenho certeza que Ele chamou a sua vida. Mas essa santidade, ou seja, essa transformação, tá? Você permitir que todos os dias algo de bom se torne melhor na sua vida. Você permitir que esse agir de Deus comece a levar as coisas ruins embora. E vai sair uma por uma, vai sair em fila, mas vai embora. Vai tornar você cada vez mais próximo de Deus. E a gente precisa buscar isso. Olha só que interessante, acompanha comigo. 1 Pedro 1, de 15 a 16. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito: sejam santos porque eu sou santo. Sejam santos em tudo o que fizerem. Então, peraí, esse processo de transformação não é algo seletivo. Senhor, a partir de agora, serei santo no time que eu torço. Vou deixar de ser corintiano. Eu faço piada com corintiano, tá? Porque corintiano está acostumado a ser zoado. Né? Já torna, não bagunça muito a nossa vida, né, Matheus? A gente já está ali meio... O Everton não está aqui hoje. O Everton está com uma camisa bonita do Corinthians no treino passado, quase um uniforme padrão. O corintiano já está acostumado a tocar a vida, né? Esses dias a gente estava num retiro de pais e filhos. E aí tinha uma competição. O líder lá falava assim: quem tem uma mala grande? E aí quem trazia a mala maior ganhava um prêmio. E era uma correria, aqueles pais e filhos correndo nas suas barracas. Até que esse cara olhou e falou assim: eu quero uma touca do Corinthians. E aí vem um pai correndo com aquelas toucas que o olho é furadinho, a boca, e ele falou: é um assalto, é um assalto. E ele ganhou, não teve como não falar que era, né, na verdade? Eu brinco assim com o time, lógico, vocês sabem que eu sou um grande torcedor do time de Deus. Esse é o time que sempre vence, que a gente nunca se afunda, na verdade. Mas olha só, a gente precisa entender
que essa busca pela santidade é um processo, mas ela acontece. Porque aqui diz que a gente tem que procurar em tudo aquilo que a gente faz. Ou seja, aquilo que está errado a gente tem que parar de fazer. Se eu não consigo ter santidade naquilo que eu estou fazendo, então para, porque aquilo com certeza é errado. Mas se eu consigo buscar santidade e ser transformado naquilo que eu falo, naquilo que eu faço, naquilo que eu busco, naquilo que eu oro, que bom. O processo de santificação está fazendo sentido na sua vida. Ah, lembrou de fazer um xererezinho no fundo aí, né? Obrigado. Toca a musiquinha, fica bonito, fica gostoso. Isso. Aí pelo menos se o sermão é ruim, a música no fundo fica bonita. Vai lá. Vamos seguir mais um pouquinho só. Salmo 25, 8 a 9. Bom e justo é o Senhor, por isso mostra o caminho aos pecadores, conduz os humildes na justiça e lhes ensina o seu caminho. Salmos 25, 8 e 9. Um dos atributos é a santidade. É comunicável a gente. Mas um dos atributos é a justiça. Eu gosto muito no capítulo 5 de Mateus, que fala: bem-aventurados, ou seja, felizes aqueles que têm fome e sede de justiça. E talvez a gente fale assim: justiça é a gente condenar aquele que está errado. Justiça é quando o seu coração se acalma e você sente que aquilo que está errado foi justificado na tua vida. Justiça não é quando você culpa. A justiça é quando você perdoa. A justiça não é quando você tem ódio. A justiça é quando você tem amor até por aquilo que te fez mal. E é difícil vivermos em justiça. Mas Deus é justo. E todos aqueles atributos que olhamos antes aqui, faz a gente parar e perceber que a imagem e semelhança de Deus é que possamos ter essa justiça na nossa vida. Salmo 25, 8. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, que o teu bondoso espírito me conduz por terreno plano. É interessante algumas analogias da Bíblia, né? Porque aqui fala que ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és meu Deus, que é teu bondoso Espírito Santo, que me conduz por terreno plano. Já caminhou por um terreno acidentado? Um dos legendários que eu fui fazer em Minas Gerais, lugar incrível que a gente estava andando. Eu e meu amigo Lauro tivemos que andar 5 quilômetros para levar um cacho de banana e algumas cordas para algumas pessoas. E um cara falou assim: o caminho é por aqui, é só seguir essa mulinha aqui. E a gente foi atrás da mulinha. Pensa numa mulinha que andava. Meu Deus, as duas mulinhas atrás não conseguiram acompanhar a mulinha que estava na frente. Por quê? Porque era um terreno tão acidentado, tão pedregoso, e a gente estava tão morto também, que a gente não conseguia acompanhar a mulinha que passava por ali. E a gente ficou para trás, a gente se perdeu, achou o lugar porque Deus conduziu a gente. Quando a gente lembrou que a gente tinha que voltar todo aquele caminho, a gente quase chorou. E viemos no caminho de volta. E sabe o que aconteceu quando a gente chegou? A mulinha passou de volta pela gente. Às vezes somos mulinhas, né? E esquecemos de entender a bondade de Deus na nossa vida. Deus é bom e nada que você faça vai mudar isso. Mas Deus deseja muito que você também seja uma pessoa boa. E Deus faz de tudo para que você entenda isso. Deus faz de tudo para que você entenda essa justiça. Que você pare de carregar o ódio no teu coração. Que você pare de carregar o sentimento de vingança. E você seja bom. Não é bom naquilo que você faz, mas bom naquilo que você age. Bom na forma que você toca as coisas. Eu gosto de pensar aqui, concluindo, um dos atributos de Deus do qual Ele compartilha com as nossas vidas. Todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade, para com que os cumprem os preceitos da sua aliança. Esse versículo do Salmo 25, 10, ele fala muito ao meu coração, porque ele fala que além de bom, ele fala que além da justiça que Deus ensina para a minha vida, que além desses atributos tremendos, Deus é verdade. Meu professor de jiu-jitsu, ele usa uma frase que eu guardo no meu coração, o senhor Gili Ribeiro.
Ele fala assim: quem é de verdade, quem é de mentira. Fiquei muito pensando nessa frase, falei, lógico, né? Quem é de verdade, quem é de mentira. Você fala, pô, que frase, né? Mas quando a gente para analisar nessa frase, é verdade. Não dá para ser meio termo, não existe meia verdade, né? Hoje as pessoas dizem num provérbio, né, que uma mentira dita várias vezes vai se tornar uma verdade porque nos acostumamos. Vai continuar sendo mentira, vai continuar sendo errado. Um dos atributos comunicáveis de Deus com a nossa vida, aquilo que pertence, que Deus quer que sejamos, é que possamos crer nessa verdade. A verdade não está naquilo que eu falo, porque a gente erra. A verdade está naquilo que Deus fala conosco. Aquilo que eu falei para vocês sobre Deus nessa temporada, nesse sermão, talvez não seja um pedacinho do que Deus realmente é. Eu creio nisso. Eu creio que Ele é muito maior. Eu tenho certeza que muitas coisas sobre Deus eu não sei. Eu sei que essas definições, por mais que a teologia sistemática traz, e a palavra nos aprofunda nesses textos, que faz a gente entender quem é Deus na nossa vida, faz você olhar e falar assim: esse é o meu Deus. Meu Deus não é uma pessoa como eu. Eu não sou Deus. Quando a gente começa a entender isso na nossa vida, a gente vê que em mim não há poder. Eu começo a entender que em mim talvez saiam mais coisas ruins do que coisas boas. Mas eu começo a entender de um Deus que me ama tanto, que o Espírito Santo incomoda meu coração para que eu mude, para que eu seja diferente, para que eu o busque, para que eu torne aquilo que eu errei algo melhor, para que eu seja diferente com as pessoas, para que eu vença os meus medos, para que eu vença aquilo que faz mal para a minha vida, para que eu deixe de lado aquilo que me corrói. Mas também esse Deus vem como verdade, para que eu possa viver em paz e feliz, para que eu possa saber aquilo que Paulo fala em Filipenses 4: aprendi o grande segredo da vida, a viver com muito e a viver com pouco, porque tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso não é aquilo que a gente deseja fazer, porque o tudo posso não é o mal. Naquele que me fortalece, que ele usa nesse texto, é esse Deus, que um pedacinho eu consegui contar para vocês em 3 semanas. O Deus na sua plenitude, minha vida inteira não seria suficiente para falar sobre Ele. Jeremias 29:13, para a gente fechar, é onde a gente começou esse estudo. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. A palavra nos fala que Deus procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Nessa noite que você está aqui, eu queria que você baixasse tua cabeça e a gente pudesse orar juntinhos aqui. E você falasse: Deus, eu quero conhecer mais de você. Porque como eu falei, eu não consigo explicar Deus para vocês. Eu não tenho essa suficiência. Mas se eu pudesse sintetizar o que Deus é na minha vida, eu diria: Deus é amor. Se Deus não me amasse, eu não estaria aqui. Se Deus não tivesse misericórdia da minha vida, eu não estaria em pé nesse lugar. Mas eu quero conhecer mais a Deus. Eu quero buscá-lo até meu último fôlego de vida, de todo o meu coração. Senhor Jesus, nessa noite, nesse tempo que estamos aqui, Senhor, nessas 3 semanas que passamos juntos, falando sobre Ti, ó Pai, com certeza não falamos um fio de cabelo do que o Senhor realmente é, Senhor. Mas Deus, dentro daquilo que somos pequenos, ó Pai, dentro daquilo que somos incapazes, é o Senhor quem nos move e nos fortalece, é o Senhor quem nos guia e nos conduz, é o Senhor que faz andarmos por pastos verdejantes, é o Senhor que nos conduz pelo vale da sombra da morte, é o Senhor que nos conhece de todo o coração. E eu te peço, ó Pai,
Aqui nessa noite, nesse lugar e nos assistindo, existem pessoas incríveis e maravilhosas. Pessoas que estão buscando a santificação, pessoas que estão se entregando diante de Ti, Senhor. Então continua falando com elas, ó Pai. Traz alegria, motiva, fortalece. E mesmo diante das dificuldades, das injustiças, de todo medo que às vezes transborda em nosso coração, que o poder do Teu Espírito traga verdade sobre a vida deles, e eles saibam quão tremendo o Senhor é, Senhor. Também te peço, ó Pai, se tem alguém aqui que o coração está se quebrantando hoje, que possa experimentar dessa verdade, ó Pai. O Senhor não tem uma placa de igreja, ó Pai, o Senhor não tem um templo que nós construímos, pois o Senhor não habita em templos feitos pelas mãos dos homens. Esse templo aqui que o Senhor nos deu, é para que tenhamos comunhão, ó Pai. Esse tempo aqui é para que possamos Te adorar, que possamos nos colocar diante de Ti, que possamos vir, ó Pai, em busca da Tua presença. Mas sabemos, ó Pai, que o Teu agir é tão tremendo, que essa palavra que fala ao nosso coração, vai falar ali fora, indo para casa, durante a semana, e vai nos incomodar a sermos diferentes. E quando perguntarem quem é o seu Deus, diremos de todo o coração: o meu Deus é um Deus que me ama. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado pelo fôlego de vida. É o que oramos e Te agradecemos aqui. E vamos continuar, ó Pai, Te louvando e Te engrandecendo, Senhor. Pois assim o Senhor nos concede esse tempo. No nome de Jesus que oramos. Amém, amém e amém.